Bom, pessoal, então vamos ao tema principal. A gente vai analisar aqui alguns ativos, né, da Bolsa, né, que são grandes geradores aí de renda, que muita gente acompanha, muita gente gosta e sempre me pedem opinião. Vamos dar, então, uma analisada e vamos olhar, né, como é que estão as coisas aí. E vamos começar por uma ação. Vamos começar por Banco do Brasil, né, nosso querido BBAS3, estatal, né, brasileira, banco aí mais antigo, né, do nosso país, que os últimos meses aí vem tendo uma performance muito positiva, né? A gente vê aí que o Banco do Brasil está com uma valorização de 33,39% nos últimos 12 meses, que é um resultado excelente. Também ele está com dividend yield muito interessante, de mais de 10,5% também, muito bom esse dividend yield, né? E o Banco do Brasil, ele, apesar aí de toda essa questão de eleição, né, que ele sofreu aqui também com volatilidade, né, sobe e desce, ele, no fim das contas, hoje ele está aí numa precificação muito interessante, né, de termos de valorização, um desempenho muito bom. Então a galera pergunta aí o que a gente acha do Banco do Brasil, como é que estão os números, né, o que está acontecendo, como é que vai ser agora com essa nova gestão, né, no governo aí, a Tarciana, né, a nova presidente aí do banco, também como é que vão ser as coisas a partir de agora. Vamos dar uma olhada então nos números do BBAS3. Bom, começando aqui, né, a gente olha para o dividend yield 10,55, que apesar desse número ser, muita gente faz, né, essa conexão com a Selic, né, que eu já falei que não é certo, mas eu sei que muita gente faz, é provavelmente aí um dos maiores dividend yields dos bancos, né? E também um dos maiores da história do próprio banco, né? Quando a gente olha aqui o dividend yield histórico do Banco do Brasil, a média ele está abaixo de 7%, 6,94%, né? E hoje, então, a pessoa que compra Banco do Brasil aí, a estimativa é que ela leve pelo menos aqui alguma coisa próximo desses 10,5, né? Como o banco divulgou recentemente aí que vai pagar 40%, né, do seu lucro de 2023 em dividendos, e o guidance do banco, eles não revisaram ainda o novo guidance, né, mas digamos que ele cumpra o guidance que já tinha sido divulgado lá atrás. Isso aqui na verdade ficará até acima, né, deve ficar mais próximo desses 12 aqui. Então é um dividend yield muito bom, né, e um dos maiores aqui da história. Só perdeu aqui em 2015, que naquele momento realmente era uma situação totalmente outlier, fora da curva, né? Que Banco do Brasil chegou a 13, 14 reais aqui, comecinho de 2016, final de 2015, e depois aqui ficou vários anos, né, pagando muito pouco, mas depois foi retornando e hoje está aí com, mesmo com toda essa subida aqui, né, de 33,40, ele está com um dividend yield muito bom, né? Aqui olhando para a relação preço-lucro, que mostra aí para o investidor, caso a empresa continue, né, gerando a mesma lucratividade que ela tem hoje, quantos anos, né, o investidor levaria para receber o seu capital de volta, caso aquele lucro todo fosse distribuído em dividendos. A gente sabe que não vai acontecer, mas no fim das contas o lucro está ali, né, pessoal? O lucro está dentro do caixa da empresa, ele está ali se tornando patrimônio, né? Então aumentando o patrimônio. Então, no fim das contas, ele mede esse payback, né, do investidor. E hoje a gente vê que o Banco do Brasil, né, após todo um choque de gestão que veio sendo realizado aí desde o governo Temer, né, aqui por 2016, 2017, depois mantido e até intensificado pelo governo do Jair Bolsonaro, com uma ótima gestão, né, por parte ali dos gestores, dos presidentes, do presidente, dos diretores, né, do Banco do Brasil naqueles anos, que reduziu aí muitas agências, aumentou a eficiência, focou em criar valor, né, gerar rentabilidade. A gente vê aí que o banco, apesar, né, de toda essa melhora de lucratividade, que inclusive gerou uma redução do preço-lucro, porque no momento que o lucro aumenta, né, e a cotação não sobe ou sobe pouco, o preço-lucro cai, né? Porque, no fim das contas, aquele nível de lucro retorna mais rapidamente o capital do investidor. Então, hoje a gente vê aí o Banco do Brasil
com um índice preço-lucro de 4,18, que é muito baixo, é menor aí do que a média de... Olha que número estranho, né, pessoal? 666. A média do Banco do Brasil aqui é 666. Então, está abaixo dessa média aqui de 6,66, está hoje em 4,18. Isso pode indicar que estamos diante aí de uma grande oportunidade, né? Então a gente vê, né, que o Banco do Brasil aqui está com um PL muito baixo, está com um dividend yield muito alto. Isso geralmente são indicativos muito bons, né, para o investidor. E aqui o preço sobre valor patrimonial, né, a gente vê que também o Banco do Brasil está numa média aí nos últimos 12 anos, uma média de né, uma vez. Então, na média, o Banco do Brasil tem sido negociado ali por volta do seu valor patrimonial, né? E hoje é diferente. Hoje a gente está aí com o Banco do Brasil negociando a 0,74, né? Um desconto aí de mais ou menos 26% em relação ao seu patrimônio, abaixo dessa média aqui, e um pouco acima, né, do que a gente viu em 2021 e 2022, até por conta daquela alta de cotação, mas muito abaixo aqui do que a gente viu em 2018, 2019, por exemplo, né, e 2020 também. Então, mais um indicativo aqui que Banco do Brasil pode ainda estar, mesmo depois de toda essa alta, com um preço interessante, pelo menos, né. Aqui a gente vê o valor patrimonial do banco. Para quem não sabe, o preço sobre o valor patrimonial é nada mais do que, como diz, né, o nome, preço dividido pelo valor patrimonial. É o quanto basicamente o investidor está pagando, né, sobre aquele patrimônio. No caso aqui, Banco do Brasil, como ele tem um VPA de 53,44, e o preço, e ele está, no caso, negociado a quanto? 39,59. Então, quando a gente divide, né, o 39,59 quando a gente faz a divisão aqui, né, do 39,59 por 53,44, a gente chega então nesse 74%. Ele está negociado a 74% do seu patrimônio. Aqui a gente olha o histórico de valor patrimonial do Banco do Brasil. Olha só que impressionante, mesmo sendo um banco estatal, que coloca medo em muita gente, né? Que sofre eventualmente, muitas vezes, interferências, populismo, às vezes tem nessa interferência do Estado, a gente viu aqui várias vezes, mas olha como mesmo assim, mesmo com todos esses riscos, né, interferências e tudo mais, o banco é uma escadinha aqui de criação de valor, né? Ele aumenta o seu patrimônio aqui quase que todos os anos, né? Então a gente está falando de um banco que está com dividend yield muito bom, um preço-lucro lá embaixo, e patrimônio cresce aí quase que todos os anos, praticamente, né? Mesmo aqui na crise, grande recessão, o patrimônio ainda continuou crescendo, ó, 24,38. Aqui, na verdade, de 13 para 14 ele caiu um pouquinho, né? Mas aqui continuou crescendo, né? Um ritmo menor, mas cresceu. E olha como ele disparou aqui nos últimos anos, depois de todo aquele choque de gestão, redução de agências, né? E melhora aí da rentabilidade. E aqui, então, falando na rentabilidade, a gente vê o ROI, né, o Return on Equity, que é quanto basicamente o banco, no caso, ele gera aí de valor, né, ele retorna aí sobre o seu patrimônio. Então, para cada, digamos, R$1 investido, quanto que esse banco está retornando ao seu acionista, né, dentro daquele patrimônio ali, o capital investido, quanto que ele está retornando. Então ali a gente vê, né, 16,25 é a média, hoje ele está em torno de 17,7, quase 18% aí de ROI, né, que é muito interessante também, inclusive estando acima aí ou muito próximo já, de vários bancos privados, né. Aqui a gente vê o histórico de dividendos do Banco do Brasil. O interessante é que, mesmo no auge da crise, lá, a recessão e tudo mais, né, ele reduziu, sim, os proventos em alguns anos, principalmente aqui 16 e 17, mas ele nunca deixou de pagar, né, e praticamente sempre pagando trimestralmente. Aliás, praticamente não, sempre, né, faz vários pagamentos aí ao longo do ano. Então, o Banco do Brasil, inclusive, recentemente anunciou que vai fazer aí 8 pagamentos, né, ao longo de 2023, pagando aí 40% do seu lucro. Então isso aqui, né, pessoal, não é uma recomendação de compra formal, acho que recomendo sempre que vocês acessem lá, né,
os relatórios da Suno, acessem a opinião dos analistas certificados, mas no mínimo é interessante aí ficar de olho nesse banquinho aqui, né? Banquinho não, bancão, né? Porque ele parece aí estar, mesmo com toda essa alta, mesmo com toda essa bagunça, parece estar num preço atrativo. Agora, riscos existem, né? E riscos, quando a gente está falando de estatais, eles tendem a ser até maiores, né? Porque apesar do discurso da nova presidente, aí, nova CEO, né, do Banco do Brasil, foi indicada aí pelo Lula, apesar do discurso dela ter sido muito bom, assim, considerado bom, né, pelo mercado, porque ela falou que eles vão tentar ali, mesclar a criação de valor para o acionista e, ao mesmo tempo, ajuda a população, ou seja, a responsabilidade social, né? Então, algum crédito ali consignado mais barato, algumas empréstimos para pequenas empresas, alguma coisa subsidiada, mas tentando sempre aí equilibrar, né, junto com a rentabilidade. Então, nesse aspecto, o mercado gostou bastante, né? Mas a gente nunca sabe se realmente isso aí vai se cumprir ou não. Então, tem que ficar aí sempre com uma lupa, né? E observando aí de fato como é que vai ser a execução daqui para frente.